Dilemas 78, exatamente o tempo em anos que a gente está em pandemia, Luanda, veja. Ai. Olha, Hum. você sabia que você pode apoiar o Dilemas e os podcasts que a gente apoia? Não sabia. Vou contar como é essa história. Hum. Seguinte, você vai lá, faz um apoio pro Dilemas, mas, na verdade, esse seu rico dinheirinho está também apoiando outros podcasts independentes. Quais seriam? A gente tem o Delicioso para Dar Nome às Coisas e o incrível Vozes de Amparo dentro da nossa rede de podcasts. Ou seja, a gente faz um bolo especial e divide, é isso que você está dizendo? Um bolo especial? Um bolo especial. Alô, amigo do bolo especial. Então, entendi. E para apoiar, então, você entra tipo num site, tipo www.redeamparo.com.br/amp. É isso. Que é AMP, é tipo amparo pequenininho, AMP, né? Exatamente. A gente tem que criar uma sigla para isso, sabia? Apoia a gente. Apoia a gente pra gente continuar falando aqui dos problemas dos outros, que é muito bom falar dos problemas dos outros. E o problema do outro nunca é só do outro. Vocês já perceberam isso. Inclusive, o dilema de hoje certamente vai tocar vocês. Vamos ouvir? Caboge, solta a vinheta, por favor. Dilema vem do latim. São duas premissas, pontos de vista contrários. E aí, ao ceder ou negar uma delas, se chega a um novo lugar. Um problema Que é um confronto entre duas soluções. No dicionário hipster, treta. Situações embaraçosas. Dilema É um problema a ser resolvido, ou não. a ser entendido. Putz, discordo. Então temos um dilema. Bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Dilemas, podcast com Lua Barros e Pedro Fonseca. Dilema de uma Valentina que chegou aqui rasgando a gente. Olá, queridos adorados Lu e Peu. Olá, Valentina. Oi. Resolvi escrever porque lido com isso todos os dias e gostaria de saber a opinião de vocês, já que vocês têm filhos de idades diferentes e será possível experimentar isso em todas as fases. Trabalho com pacientes em fim de vida, os acompanho e suas famílias até o momento da passagem e dou suporte ao luto após a morte do meu paciente para aqueles que ficam. Tenho uma visão e uma experiência da morte íntima, próxima, cotidiana e aprendi nesses anos de profissão que não olhar para a morte face a face como uma boa amiga e conselheira é não olhar além dela para a força da vida. Sempre digo que o que acontece entre nosso primeiro suspiro ao nascer e o nosso último, quando devolvemos esse suspiro a Deus, ou ao maior, ou ao universo, depende da crença de cada um, o que acontece entre esses dois suspiros se chama vida, e a morte faz parte desse intervalo entre dois suspiros. Desde que nascemos, morremos todos os dias um pouquinho. Temos muitos tipos de mortes ou perdas diárias, mas a tal da morte literal é um tabu. Não se fala porque traz mau agouro, não se toca no assunto porque atrai, e um tanto de crenças infinitas a um processo sagrado, sereno, e que todos nós teremos que encontrar um dia. É nosso destino, e testemunho isso há anos. Adoro citar o trecho de Ariano Suassuna na fala de Chicó sobre o tema. Pobre de João Grilo, cumpriu sua sentença e encontrou-se com um único mal irremediável, aquilo que é a marca de nosso estranho destino sobre a terra, aquele fato sem explicação que iguala tudo que é vivo num só rebanho de condenados, porque tudo que é vivo morre. O dilema é o seguinte: como vocês falam com as crianças sobre a morte? Falam a real sobre morte como algo que faz parte, ou usam velhas histórias de que viramos estrelinhas e que alguém que amamos está no céu, ou coisas do tipo? Aqui em casa lidamos com a verdade absoluta. Todos encaramos a morte como algo lindo da vida, uma nova etapa, e cremos que aqueles que agora foram viver em outro lugar, não no céu, mas dentro de nosso coração. Adoro vocês, vou virar Dilema Raiz já, acompanho o Insta dos dois e já comparei Peu a Rodrigo Hilbert, um homão da porra. Danos. Beijos enormes, Valentina. Primeiro, Rodrigo, chupa essa. Cara, que dilema bonito, necessário e escrito com tanta delicadeza, né? Primeiro ponto é esse. Obrigado, Valentina, por ter dividido com a gente. Esse é um assunto... Imagina, né? Quer dizer, eu tento imaginar a sua intimidade que você trouxe, não consigo alcançar, mas fico pensando nessa intimidade com a morte e como a gente se distancia desse assunto, assim. Como a gente se distancia do falar sobre a morte e sobre o luto. E antes de chegar nas crianças, eu queria começar por nós adultas e adultos aqui. Eu e Lu, a gente fala
sobre esse assunto vez ou outra. Esse assunto parte muito de mim, porque eu carrego comigo um um olhar sobre a morte e sobre a passagem, né? E eu acho que tem muito a ver com um entendimento que me veio, que era quando eu sentia medo da morte, e eu fui elaborando isso e entendendo que a dor de quem fica pode ser amenizada a partir da construção sobre o que é essa passagem. Justamente quando a gente fala sobre essa passagem, né? A dor de quem fica, ela pode ser cuidada enquanto a gente ainda está em vida, né? E teve uma época que eu tinha muito medo de morrer em tudo, assim. Eu já fui Fernanda Torres segurando o avião com os pés, assim, quando ele pousava em Congonhas, porque eu tinha medo dele cair. Mas já tive também medos de morte muito físicos, né? Tive síndrome do pânico, achava que ia morrer mesmo, achava que estava infartando. E no final das contas não era nada, era a minha cabeça mandando um recado pro corpo de que eu precisava descansar. E toda vez que eu penso na morte, eu penso numa festa. Eu falo isso aqui, a gente conversa, eu digo, por favor, faz o seguinte, eu sei que vai ser caro, mas me cremem. E façam uma festa, bota as músicas que eu gosto, vão dançar. Porque cada pedacinho aqui do que eu vivi foi tão bom, assim, então celebrem. Mas já já eu chego nas crianças. Eu primeiro queria trazer essa perspectiva das conversas entre a gente, assim. Eu tenho aprendido a falar sobre morte, mas é um assunto que é muito desconhecido para mim, né? Eu tenho uma mãe muito jovem, avós muito... Assim, agora eu tô com quase 40 anos, né? Agora meus avós estão ficando velhos. Mas ainda são jovens. Mas ainda são tão firme e operando, né? Então, eu convivi com minha bisavó, sabe? Assim, e a morte da minha bisavó foi um processo muito natural, porque ela morreu de velhinha. Então, todos ao meu redor, nesse âmbito familiar, são muito saudáveis, né, tem muita vida. Então, eu nunca lidei com a morte. Sempre foi algo muito, muito, muito distante. E por ser algo muito, muito distante, muito desconhecido, igualmente apavorante. Né? Mas, para fugir desse pavor, para fugir desse medo, eu sempre funcionei da seguinte forma. Eu sempre gostei muito de viver. Eu sempre celebrei muito a minha própria vida, a minha própria existência. Assim, eu sou uma pessoa que tem fome de viver. Eu adoro viver. Eu acho sensacional viver. E a gente tem uma brincadeira aqui entre nós, né? Que em momentos muito difíceis que a gente já atravessou, dizer, pô, será que eu tô deprimindo? E Pedro sempre diz assim, cara, desse mal você não vai padecer, porque é uma coisa que é muito visível mesmo para quem convive comigo, assim, o tanto de vida que tem em mim. E quando eu me tornei mãe, eu não fui pro lugar do medo, né? Esse medo que é um medo muito natural, que permeia a vida de quem tem filho, né? Porque é o incontrolável, ainda mais para os controladores, para as controladoras de plantão, né? Eu nunca tive, eu não acesso isso no meu dia a dia. É óbvio que se eu parar para pensar, eu vou dizer assim, cara, é óbvio que eu tenho medo, né, que os meus morram. Mas não, isso não me toma, isso não me atravessa, isso não faz parte do meu pensamento. Então eu não tenho medo de que os meus filhos morram, que minha mãe morra, que você morra. Eu não penso sobre isso. Ao mesmo tempo, nas nossas conversas, que elas têm sido mais frequentes, eu acho que diante de um número de mortes tão avassalador quanto esse que a gente está enfrentando diariamente, né, no país, não tem como não falar da morte, não tem como não pensar sobre ela. Porque ela não escolhe nada, né? Ela não dá nenhum aviso, assim, geralmente, né? Ou pode não dar nenhum aviso. E eu sempre gosto de pensar, e aí ter adoecido em dezembro me trouxe isso com muita força, eu tenho cultivado isso de lá para cá, né, iniciando ainda nesse processo, porque é uma longa jornada, mas pensado muito no imponderável, assim, sabe, na impermanência. Como olhar para a impermanência das coisas da vida pode ser um jeito de se alimentar da própria vida. E não
de ir para tristeza, né? Então tenho pensado mais sobre sobre isso, né? Que é o mistério mesmo, que é o imponderável, que é aquilo que eu não sei o que vai acontecer de verdade. Eu não controlo. E aí eu me integro ao mundo, assim, eu me integro à natureza, eu vou para um lugar eu faço parte disso aqui, né? Então querer controlar o que quer que venha na sequência das nossas vidas é uma fantasia. E eu adorei que você trouxe isso. No seu caso, tem uma coisa que é o fato de você nunca ter lidado com a morte. Tá todo mundo vivo na família de Lua, minha gente. É impressionante. O avô e a avó dela, os bisavós das crianças, eles estão inteiraços, velho. E já atravessaram, né? Seu avô já atravessou o processo de adoecer e tá aí lutando e lutar e seguir, né? E daqui a pouco eles chegam aí numa idade muito avançada para a expectativa de vida natural, né? E as minhas experiências com morte, elas não fazem parte desse repertório do tempo. As minhas experiências com morte não fazem parte do... Eu não vi ninguém exatamente envelhecer, né? Assim, a primeira morte que me atingiu e que estava muito perto foi do meu tio Eber, irmão do meu pai. Irmão do meu pai, de muitos irmãos que meu pai tem, mas o irmão mais próximo. E vem duas coisas quando eu penso na morte dele. A primeira é a precocidade. Tem inclusive uma situação que sempre me emociona quando eu penso nisso, né? Era o meu tio que escrevia sobre música, né? E eu estava começando a estudar violão quando ele morreu, de uma forma trágica. E eu nunca consegui tocar uma música para ele no violão, sabe? E então há uma ruptura num ciclo que a gente imagina ser um ciclo natural de envelhecimento. Eu era muito novo, eu devia ter 14 para 15 anos. E eu olhava para minhas primas que eu amo, minha tia que eu amo demais, e ficava vendo a dor delas e pensando nisso, né? Essa despedida abrupta e como lidar com isso. E ele ainda ficou 3 dias na UTI e eu fora as 3, eu fui o único a entrar e segurar a mão dele, enquanto ele na verdade já não estava mais ali com a gente, né? Em seguida veio meu avô, que diferente também, foi precoce também, mas diferente do meu tio, não foi abrupto. Ele sofreu um AVC e ele ficou numa cama durante mais de uma década. E eu fui vendo ele morrendo intensamente a cada dia e fui vendo também um esforço descomunal da minha avó e da minha mãe, das minhas tias, em tentar fazê-lo reviver, né? Eu acho que essa história ela é muito marcante para você, mais do que o seu tio, assim, em decisões que você tomou para sua vida. E eu penso nisso quando a gente conversa sobre as nossas mortes, né? Assim, você tem muito claro o que você não quer. E eu acho que isso vem de ter atravessado essa experiência, de ter visto e convivido com essa morte durante 10 anos. Muito, assim. Até na minha constelação familiar veio a figura do meu avô muito presente, porque eu me recuso a acreditar nessa tentativa de prolongar a vida de alguém quando na verdade ela já não está mais vivendo. Eu vi isso acontecer com meu avô. Eu não acredito nesses dois extremos, e aí me perdoem os médicos aqui de plantão, mas não diz respeito a vocês, diz respeito a essa medicina que tenta acelerar o nascimento, ou seja, quando propõe uma cesárea, quando qualquer criança pode nascer de uma forma natural. Então, o excesso de cesáreas e cirurgias, o que se transformou na espetacularização do nascimento, eu discordo completamente disso. E tive que aprender isso vivendo, porque tivemos 4 filhos e tivemos os 2 primeiros filhos com cesárea e só aí caiu a ficha, né? E também discordo dessa tentativa de prolongamento, sabe? E isso eu tomei para mim, assim, não me deixem ter uma vida que não seja vivida. Se um dia eu tiver um AVC, se um dia eu tiver
a algo que comprometa e que eu esteja numa cama com respiradores e que seja entendido por quem fica que aquilo é uma vida, saibam que eu de verdade não desejo isso. Eu não desejo isso para mim, não desejo para quem fica. Porque lidar com essa morte prolongada e essa tentativa de estender a vida, mas de uma maneira tão brutal e dolorosa com quem está lá, é um apego, né, Peu? Assim, e eu acho que vem desse lugar da nossa dificuldade ocidental de falar sobre a morte, de lidar sobre a morte, de lidar com perdas, de encerrar ciclos. Eu acho que está tudo absolutamente nesse mesmíssimo lugar, que é não. Precisa sobreviver. Né? Essa pessoa precisa sobreviver, mesmo essa pessoa tendo já vivido bastante. Né? Acho que quando a gente tem... É muito louco, porque esse assunto tem muitas camadas. A gente não está falando de uma criança, né, que está ali tentando sobreviver a um acidente, a uma catástrofe. A gente está falando aqui de adultos, né, que já cumpriram uma bela parte da sua missão. Ou a sua missão inteira. Ou a sua missão inteira, exato. E que nessa tentativa da não perda, do não encerramento desse ciclo da vida dessa pessoa, a gente acredita que vale a pena manter toda a aparelhagem ali funcionando para que aquela pessoa simplesmente esteja ali, para que eu visite aquele corpo, né? Mas sim, já tem uma morte em curso ali. Sim, E, bom, a terceira morte foi da minha avó, que também foi precoce, pensando em termos de idade, mas que a explicação, para mim, é uma explicação muito evidente, assim. Ela ficou ali cuidando do meu avô durante década e meia. E quando ele morreu, ela se permitiu adoecer. E aí foi muito rápido. Depois que ela entregou essa missão, ela adoeceu rapidamente e se despediu. E é isso, e essas 3 partidas elas me impactam e elas constroem uma imagem que eu fui construindo sobre essa perspectiva de morte, e aí olhando para a minha própria morte, que é, primeira coisa é, não tentem me dar sobrevida, eu peço isso. A segunda coisa é que diante da minha morte, sim, podem celebrar, celebrem, por favor celebrem, porque eu sou muito feliz. Eu sou muito feliz com cada dia, com cada percalço e com cada conquista. Eu sou muito feliz. Não que esse luto seja o luto da saudade, da memória, mas que ele não seja o luto dessa tal dor irremediável. Então, dores e dores profundas a gente só sente quando a gente está vivo. É preciso ter esse entendimento sobre quem se despede da gente, independente das crenças, como a Valentina trouxe. Acabou algum tipo de sofrimento, se a pessoa estava doente, estava enferma, né? Uma missão foi cumprida, independente da idade, se a gente for pensar de um lado mais do que a gente chama oriental do planeta. Talvez, eu gosto muito de dizer que é o lado mais sábio do planeta, né? Lida com a morte de outro lugar. E essas 3 lembranças eu quis trazê-las porque eu acho que elas dizem muito sobre a relação e o diálogo que eu tento estabelecer, agora sim, Valentina, chegando ao seu ponto, aqui em casa, sobre a morte. Lua não sabe, mas pouco antes da gente começar a gravar esse dilema, eu estava sentado na varanda de casa, Tereza estava na rede, tinha acabado a aula dela, e ela disse assim: pai, posso sentar no seu colo? Eu disse: filha, você está precisando de um colinho? Ela disse: não, pai, não estou precisando não, só estou querendo. E aí ela sentou no meu colo e a gente começou a conversar. E eu comecei uma conversa com ela que era: filha, eu espero um dia tá bem velhinho. Sabe quando a pele fica toda enrugadinha e o ossinho da gente fica mole? E a vozinha da gente começa a ficar meio assim. Aí ela começou a dar risada. Ela disse: sei, pai. Eu disse: eu espero ainda, velhinho, assim, poder chegar para você e dizer: filha, meu colo ainda tá aqui. Você vai estar enorme, vai ser uma adulta, mas ainda assim eu queria te dizer que meu colo vai estar por você. E aí ela me deu um abraço bem apertado. Eu disse: mas filha, eu queria te dizer outra coisa. Pode ser que eu não chegue a ser esse velhinho. E aí ela olhou para mim, espantada. E eu disse: a gente não sabe quando a gente vai morrer, sabe, filha?
E eu queria te dizer que enquanto papai não morre, eu queria que você soubesse que esse colinho vai estar sempre aqui. E que ele esteja sempre disponível para você, para quando você queira ou precise, quando você sinta que quer, ou quando por nada simplesmente você quer vir aqui me dar um abraço. E eu acho que através dessa forma a gente vai devagarinho conversando. E é claro, eu estou falando de Tereza, que tem 7 anos. Essa conversa com o João já vai para outro lugar, com o Irene vai para outro lugar. E com o Joaquim, ele acha que ninguém morre, obviamente, porque ele tem 3 anos, né, gente? Então, ele acha que ninguém morre, ele acha que a gente reaparece, como nos filmes do Pantera Negra. Então, eu tento muito trazer para as crianças, nas conversas mais a dois com cada um, essa perspectiva de que a morte uma hora vai nos separar, sim. E que o importante é a gente estar muito perto enquanto a gente está aqui, sabe? Eu lido muito com essa pergunta, né, no meu trabalho. Muitos pais me perguntam como é que eu falo sobre a morte. E eu acho que cada um vai encontrando o seu caminho, cada um vai encontrando as suas palavras. E de acordo com a idade das crianças, as coisas vão fazendo sentido ou não, né? As crianças, elas são muito literais. Tenho aprendido cada vez mais sobre isso. E numa conversa sobre sexo com Julieta Jacob, que é sexóloga, educadora sexual, ela trouxe isso, né? Porque a gente também, mais uma vez, tentando criar caminhos para as coisas que a gente cria tabu, né? A gente vai explicar para a criança que o bebê vai parar dentro da barriga da mãe através de uma sementinha. E eu falei isso, né? Nos stories. E aí ela disse assim: Lua, criança é muito literal. Se tem semente dentro da barriga da mãe, nasce uma planta. Uma árvore. Não nasce um bebê. Aí diz: nossa, que sorte, eu não nasci uma samambaia. Obrigado, mãe. Não é isso. E né? que tá tudo bem a gente dizer: tem um espermatozoide, tem o óvulo. E independente da idade da criança, porque é isso que é. Sim. Né? Então, esses caminhos que a gente vai encontrando para dizer assim: vira uma estrelinha, tá lá no céu, olhando pra gente. Não é sobre ser certo ou errado, né? É o caminho que a gente consegue. Mas essa conversa, ela pode acontecer desse lugar absolutamente honesto, né? E ainda assim, doloroso, porque a gente fica evitando a dor o tempo todo. Quando a gente diz que virou uma estrelinha e tá no céu, o que a gente tá querendo? A gente tá querendo que aquela criança não sofra. Que aquela pessoa que está atravessando aquela dor, né, olhe para o céu e de alguma forma se sinta conectado a quem se foi, né, visto por quem se foi, cuidado por quem se foi. Então, mais uma vez, não é sobre certo e errado, mas eu prefiro muito mais acreditar na perspectiva de que as pessoas que se vão, que deixam esse plano e vão para onde quer que seja, elas seguem dentro da gente. E aí, para quem tem filhos, isso é muito, muito, muito bonito e muito importante de ser cultivado. Sim. Sabe? Não ter medo de dizer assim: eu tô em você. É nesse lugar que eu tô. Eu tô dentro de você, eu tô no seu coração, eu tô em cada pedacinho do seu corpo. Porque a gente vem do mesmo lugar, então a gente segue juntos, ainda que eu não esteja aqui, né? E essa coisa que ela traz também no e-mail, né? A Valentina diz assim: a morte não é falada porque traz mau agouro. Né? Eu lembro que quando você ia viajar, e teve uma época que você viajou muito, sempre tinha essa conversa, né? E eu lembro de já dizer assim: amor, não fala sobre isso. Fê, não quero falar sobre isso. Né? Por que a gente não quer falar sobre isso? E na verdade era dizendo assim: se o avião cair, deixa eu te falar, na gaveta 2 tem isso, na gaveta 3 tem aquilo, sabe assim? E engraçado você ter trazido esse momento das viagens, porque sempre que eu me despedia das crianças, eu me despedia e pensava: será que é a última vez que eu estou me despedindo delas? E isso não me provocava um mal-estar. Isso me provocava uma consciência. Que era: caramba, se dá uma merda, hein, bicho? Mas essa perspectiva é maravilhosa, porque a verdade é que todo dia saiu de casa, pode ser a última vez. Pode. E daí a importância do presente, da agoridade. Alô, Alexandre Coimbra. Exatamente. E daí a importância da gente se dar para essas relações, né? Assim, e aí não é uma romantização de que a gente não pode entrar em conflito, porque a gente pode morrer, né? A gente pode brigar com fulano, porque a gente pode morrer se a gente sair de casa. Não é sobre isso, porque as relações, elas também
são feitas desses conflitos, Sim. né? E do que mais são feitas relações? Sim. Sabe uma perspectiva que eu acho que esse diálogo aqui sobre a morte pode trazer pra gente? É se a gente partir a partir da premissa de analisar o que é o tempo. Então, o tempo que eu dedico a cada coisa. O tempo que eu dedico a cada pessoa. O tempo que eu dedico a determinado sentimento que aflora em mim. O tempo que eu dedico aos pensamentos que passeiam em tapetes mágicos na minha cabeça. O tempo que eu dedico ao livro que eu escolho, ao filme que eu assisto, à música que eu ouço. Esse tempo, ele é a coisa mais preciosa da gente. E aí você se torna curador da sua vida, né? Ai, é isso. Inclusive, essa expressão, quando você faz a curadoria daquilo que você deseja que te acesse, e eu não estou falando aqui de cancelamentos e bloqueios, eu estou falando de escolhas. Essa curadoria que a gente faz sobre aquilo que a gente quer que permeie a nossa existência, ela é curativa. E isso, para mim, é um grande valor humano. E é um grande aprendizado de tomada de consciência. Gigante. Nós, adultas e adultos, a gente tem a gente tem esse atributo, que é o atributo da consciência. Né? Tá esquecido, né, esse atributo. Tá ali guardadinho embaixo daquela caixa de papelão, mas a gente tem esse atributo da consciência. E na hora que a gente realiza o confronto entre o que é a consciência do adulto e a inocência das crianças, e que esses atributos não conseguem mudar de lugar, né? Porque as crianças, elas estão vendo o mundo pela primeira vez e os adultos estão sempre revendo tudo pela enésima vez. Então, a gente, através da nossa consciência, a gente pode estabelecer diálogos com as crianças muito francos, transparentes, e que também, que foi uma coisa que você falou aí, que a gente não pode deixar passar batido, que é nos perguntar o tempo inteiro, por que evitar a dor? Que desejo é esse do humano? O que é esse especismo da gente se achar tão dono do mundo? De achar que a gente controla tudo, que a gente controla a natureza, que a gente controla o tempo de vida, que a gente não controla nada. Nós somos uma espécie como outra qualquer que está aqui nesse planeta. Sempre que eu penso na morte e na dor que pode trazer, né? Porque é óbvio que a perda vem com uma dor dilacerante, assim, brutal, que a gente não acessa diariamente. Eu penso nisso, assim, eu penso que a gente não controla e que tá tudo bem a gente não controlar, né? Você falou nessa coisa do tempo, né? De ser curador da vida e tal. Eu lembrei de uma história que a gente ouviu aqui na cozinha da nossa casa de uma pessoa que contou dos pais, né? Assim, os pais a vida inteira, funcionários públicos, a vida inteira pensando quando a aposentadoria chegasse. O que ia acontecer quando a aposentadoria chegasse? Que vida eles iam ter quando a aposentadoria chegasse? E aí a aposentadoria chegou com um câncer de mama, né, da mãe. E um ano depois, essa mãe morreu em uma semana de ninguém sabe o quê. E esse pai que ficou, né, esperando essa aposentadoria chegar, e assim, eu fiquei muito, lembrei disso, né, assim, às vezes a gente passa a vida inteira programando um futuro que esse futuro nunca chega necessariamente, assim, né, a gente não tem controle, e aí uma vida que é planejada para aquilo que virá, é uma vida que vai se esvaziando, né, que sim a gente planeje para o que virá, para os que gostam de se planejar, mas que a gente não deixe de ir aproveitando essa vida que acontece todos os dias. Pequena, simples, café preto com pão na chapa, sabe? A vida mais simples possível, mas que a gente consiga olhar para essa vida e estar nela. Você falou da aposentadoria e eu pensei que essa imagem de levar uma vida num aposento é uma das cenas mais entediantes que eu conheço. Mais entediante que eu conheço. Sabe, essa tentativa de se preparar. Não, agora eu vou juntar isso porque eu vou viver muito. Cara, a gente não sabe se a gente vai ver muito, não. Ainda mais em tempos de Covid, né? Que a gente é atravessado por esse vírus maldito. E outra, talvez outra coisa pra gente trazer aqui é que ao saber
que não sabemos e nem temos controle sobre quando as passagens irão acontecer, ou seja, quando vamos, abre aspas, perder, fecha aspas, alguém, que a gente viva esse alguém. Que a gente viva. Eu sinto, amor, que tem uma coisa contemporânea que é isso, assim, as pessoas ficam tão ensimesmadas que deixam realmente de aproveitar esse tempo do agora para olhar para o outro e dizer, porra, como você é importante para mim. Como você é importante para mim. Obrigado pela sua existência. Admiro a sua existência. Você me abastece, você me nutre. Espero te devolver isso com vida também, sabe? E quando a morte chegar, que a gente esteja pronta e pronto para celebrar o que aquela pessoa, isso que você falou, né? O que essa pessoa deixou na gente como marca, né? A Valentina, nessa questão dela, ela fala que o ofício dela é oferecer, né? Tentar oferecer através do trabalho dela Amparo, esse né? amparo não só na passagem de quem vai, mas também para as pessoas que ficam. Eu acho isso muito nobre. É bonito demais. É muito nobre. A gente tem um amigo que quer fazer tipo um asilo pra gente mesmo. Eu acho muito bonitinho quando ele fala aquilo. Ele diz assim, não, viu, Pedrinho, eu pretendo aí nessa terrinha que eu comprei aqui, ó, a casa da gente, meu consultório, mas também já planejar, tipo, sabe, um lugar de passagem pra gente mesmo, a gente envelhecer junto ali, rapaz, todo mundo junto. Eu acho essa cena linda, 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 e eu sei que ele faz isso, inclusive, com os pacientes Sim. dele também, muito parecido com essa Valentina. Mas eu fico dando risada e fico achando bonito e engraçado ele falar isso, porque eu fico pensando assim, cara, eu posso morrer amanhã. Não vai dar tempo de tu levantar esse tijolo, não. Então, assim, posso morrer amanhã. Então, senta aqui, vamos se curtir agora. Gosto tanto de você, né? E eu acho que as pessoas, elas têm muita dificuldade com o luto, porque imagina, né? Você perder uma pessoa que era cheia de vida, que era essa coisa assim, perder uma pessoa que era isso, era cheia de vida e trocava com você, é muito difícil, é muito difícil, é muito difícil, é muito doloroso, porque a gente fica querendo mais daquela pessoa, né? Tão especial, tão amorosa. E eu acho que a gente precisa sim de ajuda para atravessar isso e para a gente conseguir olhar essa falta de um lugar mais acomodado no coração, porque a falta, a gente vai ter que conviver com a falta de quem a gente ama. Né? O que a gente não pode colocar aí junto dessa falta é a dor, né? Que a gente consiga, que a gente tenha ajuda para separar o que é a dor do que é a falta, para que a gente reorganize o tamanho dessa pessoa dentro da gente, para que ela realmente siga, né, com a gente o tempo que a gente viver sem os nossos amores, sem os nossos queridos, porque a ausência, ela é brutal, de fato. Brutal, 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 brutal. E ela vai, às vezes ela é sentida a vida inteira. Como vocês estão ouvindo, as crianças devem estar fazendo uma reforma lá embaixo. Eu estava te ouvindo agora e me veio a imagem da minha avó cuidando do meu avô, né? E tem uma coisa que eu falo sempre pra Lua, que é: amor, se eu morrer, seja bem feliz depois, pelo amor de Deus. Quando eu morrer, seja bem feliz, siga feliz, você... Por favor, não nutra nenhuma dor, não. Parti, guarda o que eu fui capaz de te entregar de amor, mas assim, velho, olha só, se você seguir sua família, você vai ver pelo menos o dobro do que eu vou viver. Então, nessas contas, você vai ter metade da sua vida pra... Eu acho esses combinados lindos, mas eu não prometo nada, porque eu acho que essa perda, eu acho que a dor da perda, ela é brutal mesmo, e acho que leva um tempo, acho que o luto também tem isso, né? Às vezes a gente há uma pressão para que o luto passe rápido, assim, não, você já sofreu aí 3 meses, não, minha filha, levanta aí dessa cama, seu marido morreu, levanta, vai viver, viúva alegre. Cara, a sociedade, ela precisa também ter compaixão com a dor de quem perde pessoas que ama e conseguir acolher essas pessoas, não desse lugar de estar na hora de ter sua vida de volta,
porque a vida tá aí, a vida segue de fato, mas de ajudar essas pessoas a reacomodar essa dor. E não querer que essa dor não exista. Ah, não para de sofrer, levanta da cama, sacode a poeira, né? Mulheres que perdem filhos. Não sofra mais pela perda desse filho. Ou você tem outro, ou você pode ter outro. São coisas que a gente não diz para quem perde ninguém nem nada, né? A gente acolhe a dor do outro. A gente também tem muita dificuldade de lidar com o sofrimento alheio. Amor, eu tô 100% com você nessa fala e acho que tem também outras camadas. Acho que é muito opressor por parte da sociedade exigir que alguém saia do luto, né? Mas para quem está no luto, eu sinto que também é preciso que o luto ele seja, por vezes, assistido. Sim. Sabe? Profissionalmente, você fala? Profissionalmente. Sim, profissionalmente. sim. Porque às vezes a permanência no luto, na verdade, revela um adoecimento da gente diante dessa dor que a gente não sabe como lidar. E tem como assistir isso. Então, porque, entenda, eu não discordo em nada do que você falou da opressão que é colocada, dizer assim, vamos lá, sai desse luto, eu acho isso um absurdo. Por outro lado, só uma pessoa que está dentro do luto é capaz de mensurar o quanto esse luto pode deixá-la inerte. E aí, ser assistida ou ser assistido é sim também uma excelente alternativa para entender como lidar com esse tal luto, né? Não, até porque a tristeza ela é diferente da depressão. Muito, né? muito. Então, nesses limites, eu acho que a gente tem que ficar atento aos dois lados. Sim. A gente sempre cuidar das nossas palavras e ser impecável com nossas palavras diante da perda de alguém. E, por outro lado, a gente observar as pessoas que estão próximas da gente que perderam alguém para perceber se esse luto se transforma em outro tipo de dor. Sim. Porque a gente continua nomeando como luto, mas pode Virou virar outra uma coisa. outra coisa, né? Sim. Então acho que esses dois pontos são importantes de trazer. Aqui em casa, a conversa, Valentina, é papo reto. Sempre com tudo. É papo reto com tudo. Mesmo, sabe? Mesmo. Às vezes, a gente pensa, né? A gente se pega pensando, né? Mas será que quando a gente fala sobre isso, é como se a gente estivesse desconstruindo algum tipo de fantasia que a criança tenha? Eu acho que em alguns casos, nós como cuidadoras e cuidadores, mães e pais, e avós, tias, madrastas, padrastas, um dos papéis da gente é mesmo o de estabelecer o senso crítico sobre a fantasia num processo de amadurecimento natural das crianças. Sim, Então, sim. Então acho que isso faz parte demais, sabe? Tá assim. no job description, gente. A gente vai, de alguma forma, furar a bolha das crianças disso que é o lugar da inocência. Né? Sabe que Joaquim, do alto dos seus 3 anos, o livro preferido dele é um livro de Benji Davis, que se chama A Casa do Vovô? A Casa do Avô. Chama Joaquim. Eu acho que é A Casa do Avô. E que é uma história de despedida, de passagem. Ele não saca que é uma história de despedida de passagem, mas a gente lê esse livro toda noite. Tereza, é engraçadíssimo, porque eu pego o livro, Tereza já começa a falar, a narrar o livro, assim, eu nem abri, ela já tá narrando o livro. E é um avô que convida um neto para uma viagem fantástica e o neto e na viagem o avô diz, eu vou ficar aqui, tá? Você vai voltar sozinho. E ele volta sozinho e no dia seguinte ele vai lá e não tem nenhum vestígio, né, que essa viagem aconteceu. E aí Joaquim fica, mãe, mas o que será que aconteceu? Como é que o vovô foi para lá? Como é que o vovô vai voltar? E eu digo para ele, né, filho, talvez o vovô não volte. O vovô ficou lá, na ilha. É a ilha do vovô. A ilha do vovô, é isso. O vovô ficou lá na ilha, filho. E ele tá felizaço. Olha só a ilha, como é linda o lugar da ilha. E aí tem o sótão, né, mãe? E aí o neto vai lá no sótão. Filho, vai lá e vai lembrar do avô e tá tudo bem. Mas ele não saca que é uma história de morte. Não, ele não saca por conta daquilo que a gente falou um pouco antes, que é essa coisa da tomada de consciência, né? Tão adulta, né? Mas ele percebe a separação. Sim, percebe a separação. E perceber a separação é muito bonito.
quando ele se vê no final do livro diante da impossibilidade do neto encontrar o avô, e ele vê esse distanciamento entre eles, ele pergunta, ele questiona, né? Ué, cadê a porta que estava aqui no sótão para essa ilha que não tem mais? Cadê o avô que estava aqui que não tem mais? Ah, mas o avô tá lá feliz na ilha. Então tá tudo bem. Então essas despedidas e separações, tudo bem. Sabe, um outro ponto que eu queria trazer sobre luto e morte, que eu acho que acontece também com muita frequência quando você tem criança em casa, que é, não vamos falar sobre isso. Uhum. Né? Então, morre o pai, morre a mãe em situações trágicas, perde um avô, coisas acontecem, né, na vida dessa criança e não vamos falar sobre isso. Como se de alguma forma mágica a dor não fosse se fazer presente, as dúvidas não fossem se fazer presente, as questões, os medos, né? E é muito maluco como adulto cria essa narrativa na cabeça de que se não falar desaparece, né? Sim. É quase infantil. É E infantil. é igualmente infantil, né? Então, a gente não precisa ter medo da verdade, ainda que a verdade seja duríssima, né? Seja dolorosa, ainda que você, não, eu preciso ficar forte para dar uma notícia de morte, eu preciso ficar forte para essa criança. Não, gente, quanto mais a gente se humaniza para os nossos, mais a gente fortalece a nossa humanidade comum. Então, assim, difícil de lidar com morte de pai e mãe para uma criança pequena, né? Assim, os que ficam, é dificílimo. Mas é tão melhor poder falar sobre essa mãe que se foi, esse pai que se foi, sem medo de magoar alguém, sem medo de estar falando alguma besteira. Vamos dar espaço para a vida que existiu, né? Para a vida que essa pessoa viveu. Vamos dar espaço, vamos colocar, vamos falar, vamos lembrar a história. É um jeito da gente cuidar também do luto, da dor, da morte, da despedida, da perda. É, muito bom. Eu adorei a gente falar sobre esse tema aqui hoje. Tem uma coisa assim, no próximo mês, na Rede Amparo, a gente vai ter justamente uma jornada sobre isso, que vai falar sobre luto e morte, que vai ser liderada pela psicóloga Flávia Correggio. E eu lembrei disso agora, assim, que é bom a gente falar sobre isso. É bom a gente dialogar encontrar sobre espaços onde a gente pode ser ouvida, onde a gente pode ouvir histórias. É importante a gente não ter vergonha de falar sobre como está doendo a ausência daqueles que a gente amou, né? E como é bom a gente encontrar pessoas dispostas a ouvir também, porque, como a gente disse aqui, tem gente que não está disposta a ouvir, está disposta a me cobrar que eu volte, que eu, né, fique feliz novamente. E entender que a felicidade e a tristeza, elas podem conviver também, né, na passagem da perda, assim. E se a gente pensar nas crianças, nesse sentido de evitar a dor das crianças e aí criar fantasias, mentir e tal, a gente precisa lembrar que, de novo, numa evolução e numa cronologia, digamos, natural, nossas crianças, elas vão virar adultas. E se a gente esperar para que só na idade adulta elas entendam que é uma dor, talvez... Vai dar errado. Aviso, vai dar errado. Talvez a gente não contribua exatamente para uma humanidade humana, né? Mas sim uma sequência de desumanidade de pessoas que não sabem lidar com a dor. Valentina, muito, muito obrigado por esse e-mail. Se você quiser mandar e-mail para a gente, você pode escrever para luabarros@redeamparo.com.br ou para pedro@redeamparo.com.br. A gente tem recebido uma enxurrada de dilemas nas últimas 2-3 semanas e acho que isso se deve ao momento que a gente está atravessando. Sim. Tem questões sendo afloradas que estão chegando de uma forma muito forte na nossa caixinha de e-mails. A gente segue gravando, segue aqui partilhando com vocês e vai continuar fazendo isso. Eu só reitero aqui o pedido de apoio à plataforma de podcast do Dilemas, porque é o jeito que a gente tem
para fazer com que esses assuntos estejam aqui presentes e os podcasts continuem existindo. Não estou falando só da gente, estou falando do Dilema, estou falando do Vozes de Amparo, estou falando do Pra Dar Nome às Coisas, que também faz um serviço absolutamente fundamental nesse lugar chamado Podosfera, quando Natália abre o microfone dela para falar sobre o que ela sente. É sempre uma aula de humanidade. Então, assim, esse apoio que cada uma e cada um de vocês dá, ele é um apoio que ele mantém essas ideias em curso. E esse colo para vocês. Isso que a gente tenta aqui dar dentro desse pequeno closet. Obrigado, gente. Valentina, um beijo enorme. Parabéns pelo seu caminhar, pela sua força no que você escolheu fazer nesse processo de condução. E muito obrigado por abrir essa caixa de diálogo aqui. Foi muito. Esse dilema, ele é um daqueles dilemas expansivos. É isso. Obrigada, Valentina. Gente querida, um beijo e até quinta. Caboge, solta a vinheta, por favor, meu amigo. Dilemas. Mostre os seus que a gente mostra os nossos.